Vamos à pergunta então, Caio. Bolsonaro se enganou e sofreu uma espécie de traição, entre aspas, tá aqui, do antigo aliado? Olha, Lu, eu acho que o fator preponderante para a delação do Mauro Cid foi em decorrência da sua prisão preventiva, certo? E tanto que, aqui eu trago aqui um tweet do Política Estadão, portanto, Jornal do Estado de São Paulo, de anteontem, 10 de setembro. Aspas, no dia 9 de maio, 4 meses atrás, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que soltar presos após delação é, aspas, coisa de pervertidos. A segunda turma avaliava, na ocasião, um habeas corpus de um caso da Lava Jato. O vídeo do julgamento voltou a circular nas redes depois do STF homologar a delação de Mauro Cid e colocá-lo em liberdade neste sábado, dia 9. Então, a gente pega aí as manchetes, eu peguei aqui uma só exemplificativa da Folha, que diz o seguinte: Moraes, ministro Alexandre de Moraes do STF, homologa acordo de delação e manda soltar Mauro Cid. Exatamente a crítica feita pelo ministro Gilmar Mendes há 4 meses. No vídeo, fui atrás do vídeo, ele fala que essa é uma situação muito grave e ele alerta os seus colegas para, aspas, poupar a justiça desse tipo de vexame. Leio o trecho completo aqui. Sobre a Lava Jato, que falava Gilmar Mendes. As pessoas só eram soltas depois de confessarem, de fazer acordo de leniência. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente, se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata, vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isso é uma vergonha. E aí ele complementa falando que achava que o CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, deveria investigar a despeito deles, aqui talvez uma referência a Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro, a despeito deles terem deixado já as funções, porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Portanto, pelo menos a tese do ministro Gilmar Mendes é de que a combinação da prisão preventiva forçando uma eventual delação é algo análogo à tortura. Eu queria deixar registrado algumas coisas. Primeiro, que eu discordo dessa posição. Eu sou favorável, sim, ao uso de prisão preventiva, embora ache que no caso do Mauro Cid ela tenha se exacerbado. O tribunal poderia ter adotado todas as medidas cautelares que ora foram adotadas, A prisão preventiva ela é uma medida extrema, mas eu não vejo problema nenhum caso exista perigo, na soltura do réu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu estou simplesmente criticando aqui falas feitas nos autos de processos. Tá? Então, portanto, é óbvio que existem contradições sobre a interpretação da lei no tribunal. Essa fala do Gilmar Mendes evidencia isso. Muitas vezes essas contradições são entre as próprias decisões dos mesmos ministros, mas enfim, só queria deixar consignado aqui o meu absoluto respeito às instituições. A ideia aqui não é ofender a sensibilidade de nenhum ministro, nem atrair atenções indesejadas a essa emissora, mas apenas fazer uma crítica construtiva sobre a jurisprudência nacional. Zé Eduardo. O grande problema que eu vejo na delação, como ela foi utilizada na Lava Jato, é que nós tivemos situações de prisões preventivas decretadas sem base, com um objetivo claro de que a pessoa delatasse. Mais que isso, hoje fica cada vez mais evidenciado que se chegava para o delator e dizia: ou você fala o que eu quero ouvir, ou você permanecerá preso. É esta situação que levou possivelmente a fala mencionada pelo Caio do ministro Gilmar, ou seja, é absolutamente imoral eu dizer ou fala o que eu quero ou então não sai. Nós vimos alguns casos, inclusive, de alguns delatores, empreiteiros, que se recusavam a dizer aquilo que efetivamente queriam os investigadores, e eles permaneceram até que mencionassem algumas pessoas. Tudo isso hoje veio às claras, e a operação spoofing, que revelou aqueles diálogos do hacker, mostra como as coisas são feitas. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida. A delação não pode ser um meio de tortura, bem disse o ministro Gilmar Mendes.
Nesse caso específico do Cid, não há nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Quando eu tenho a prisão do Cid, inclusive as fundamentações que são apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mostra a necessidade de que ele poderia estar destruindo provas, a questão da ordem pública, etc., numa situação que me parece justificava efetivamente a prisão. Eu achava, inclusive cheguei a dizer isso algumas vezes aqui para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, que não havia saída para o Cid. Diante do volume de fatos que apareciam, só a delação poderia fazer com que ele saísse daquele canto probatório em que ele se encontrava. Muito bem, no entanto, isto começou a ser colocado de uma outra forma e se dizia, não, mas olha, ele mudou o advogado, o advogado dele agora, o Dr. César Bittencourt, não faz delações, segundo o militar, não delata. Então, muitos não acreditavam nessa delação. E eu mesmo, sinceramente, comecei a acreditar na versão de que ele não iria delatar, mas queria até só e simplesmente prestar um depoimento. Houve uma manobra muito bem feita, diversionista, do Dr. César Bittencourt, para esconder exatamente aquilo que estava fazendo de eventuais pressões que poderia vir a sofrer o próprio réu preso. E, claro, não me parece que diante desse conjunto de situações tenha havido uma negociação, ou sai ou delata. Não me parece que foi bem assim. Agora, só podemos ter certeza disso na hora que vemos o processo, né? Ou seja, aparentemente, pelo que está dito pelo ministro Alexandre de Moraes, cessaram as condições da preventiva, até porque eu não sei as provas que ele levou, eu não sei o que ele disse. Talvez tenha, com a sua fala e com as provas que ele está comprometido a acarrear, eliminado qualquer ação de destruição probatória que ele pudesse fazer. Então, aqui eu não vejo realmente aquela situação que foi característica da Lava Jato, de prender para delatar, soltar, se falar o que eu quero. Não me parece isso. Todavia, somente quando nós tivermos acesso aos autos é que nós vamos poder saber. No caso da Lava Jato, nós não tivemos só acesso aos autos, tivemos acesso às conversas que trocavam os investigadores. Isso formou essa convicção. Neste caso, até agora, não há o menor indicador dessa situação.